É hora de você curtir Essência na Cozinha, aqui na RBV Rádios. Oferecimento de Vinícolas Água, desde 1962, entregando aos seus clientes o prazer de beber um bom vinho. E Supervisa Supermercados. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição da Essência na Cozinha. Estamos por aqui novamente, o nosso deck da RBV Rádios. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde, pessoal. Chegamos em mais um episódio diretamente aqui do nosso deck no mês de abril, encerrando o mês com as temperaturas já... Hoje tá um pouco quente, São Pedro resolveu mandar uma temperatura um pouquinho mais quente aqui para nossa região, mas a gente já tá tendo dias que já... e momentos do dia também que já pedem pratos e uma culinária mais... que abrace a gente, né? Isso aí, começou a esfriar, primeiro pensamento do pessoal aqui já é fazer uma sopa, né? Então a gente trouxe hoje uma ideia, um caldo na verdade, não é uma canja, não é algo mais líquido, mas é um creme de abóbora cabotiá que eu acho que vai agradar muitos paladares aí. Isso mesmo, e lembrando sempre para você que está nos acompanhando, a Essência na Cozinha tem sempre o patrocínio de Supervisa Supermercado e também de Vinícolas Água. Nelson, vamos falar o que vai nesse preparo no dia de hoje. Isso aí, a gente optou hoje por fazer um creme de cabotiá, que é uma abóbora super tradicional aqui da nossa região, mas pode ser feito com alguns outros tipos de abóbora, né, da preferência do pessoal aí. Também pode ser utilizado a batata baroa, que é a mandioquinha, ou aipim tradicional, batata inglesa também, tem diversas formas de fazer. A gente optou por fazer com essa aqui hoje, que é uma coisa bem característica aqui da nossa região. E trazer a proteína para a receita, a gente vai utilizar bacon e calabresa, mas pode ser utilizado carne seca desfiada, quer utilizar peito de frango desfiado, carne moída, músculo, enfim, é super versátil e muito tranquilo de fazer essas substituições. A gente vai também colocar queijo coalho tostadinho para finalizar, cheiro verde e também um pouco de pimenta biquinho também para trazer um pouquinho de sabor e um detalhe ali pro prato. Vamos falar do preparo agora. Um ponto importante é a questão do preparo, aqui no caso, né, da abóbora, mas se for em substituição em outros momentos para outro tipo de item, o preparo que você tem que deixar ela em um ponto certo para conseguir fazer o creme, né? Isso aí. Aqui a gente vai utilizar o liquidificador, mas a gente precisa dela o mais macio possível, né, para bater melhor e deixar o creme mais cremoso. Então a gente vai tirar, que é a primeira parte, o primeiro desafio, vamos dizer assim, da receita, que é o mais complicado, é realmente descascar e cortar em cubos aqui. O restante é bem tranquilo, que a gente faz um processo mais rápido. Mas a primeira etapa, então, a gente vai descascar a abóbora aqui, a gente vai descartar essa parte central também, né, as cascas, e vai utilizar somente o miolo. Mas a gente vai cortar ela, então, em pedacinhos menores, para que também cozinhe mais rápido e não tenha um tempo de cocção tão longo, né? Isso mesmo, então, para você que está nos acompanhando, a lista de ingredientes já está no portal rbv.com.br, você pode conferir por lá ou a qualquer momento também nas nossas redes sociais. Vamos para o preparo, Nelson? Vamos lá. Um ponto importante, a gente tem o pão aqui também, né? Isso. Ele pode acompanhar nesse momento, né, para servir. Uma ideia, né, de servir o prato é servir direto num pão italiano, então ele é um pão que ele tem uma casca mais resistente, então você pode servir o creme aqui dentro, ou então pode ser servido num prato com um pão francês, fica o critério. Mas é uma ideia de sugestão de servir bem interessante também agora pro inverno. Isso mesmo, então, para você que está nos acompanhando, agora sim, os ingredientes você confere acessando o portal rbv.com.br, as nossas redes sociais. Vamos para o preparo? Vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente tirou a parte das sementes, agora a gente vai retirar a parte da casca. Então essa é a parte mais difícil. Tem muitas pessoas que cozinham a abóbora no micro-ondas, também dá certo, ela fica mais prático, mas eu prefiro fazer aqui dessa forma. Se ficar um pouquinho de casca também não tem problema, porque como a gente vai cozinhar ela e depois na sequência
a gente vai bater no liquidificador, não vai ser um problema tão grande aqui se ficar um pedacinho. Então assim, como eu falei, a gente vai cortar agora em pedacinhos menores, então em cubinhos menores. Isso tudo dá um pouco mais de trabalho agora, mas ele vai cozinhar mais rápido, então vai antecipar os processos que a gente tem para fazer aqui. Então pessoal, agora a gente já tem a abóbora cortada, a gente vai cortar aqui metade dessa cebola, ela também está num tamanho grande, metade vai ser o suficiente. Aqui a gente vai cortar em cubos grandes mesmo. E a gente vai colocar também 2 dentes de alho aqui. Pessoal, agora então aqui a gente vai dar início ao creme em si. Então a gente vai ligar o fogão aqui, adicionar um fio de azeite. E a gente vai adicionar então aqui a cebola e também os dentes de alho. Aqui a gente quer que ele doure levemente essa etapa para a gente entrar então com as abóboras. A gente vai adicionar aqui um pouquinho de sal. E também pimenta do reino. Agora então que a gente já deu uma refogada na cebola e no alho, a gente vai entrar com a abóbora. Então aqui, vou colocar mais um pouquinho de sal. Aqui, a gente já deu uma leve refogada e a gente vai entrar então agora com água até cobrir aqui praticamente todas as abóboras. Então agora aqui a nossa abóbora vai cozinhar em torno de uns 20, 25 minutos, ou até ela ficar bem macia. E a gente já vai dar então sequência aqui para fritar o bacon e a calabresa. Então aqui a gente já ligou a frigideira, vamos adicionar o bacon. E enquanto o bacon vai fritando, a gente vai colocar só um pouquinho de óleo para ajudar a iniciar a fritura aqui. A gente vai cortar a calabresa. Então agora que o bacon já está fritando, a gente vai colocar aqui a calabresa para fritar junto aqui também. A gente quer que elas fiquem bem douradinhas, mas ao mesmo tempo crocante e macia um pouco por dentro. Então a gente vai deixar aqui até que ela fique dourada, mas ainda assim macia no centro. Agora a gente vai deixar o queijo coalho também já cortado, aqui em cubinhos menorzinhos mesmo. Então agora aqui, pessoal, como eu falei, ele já está douradinho, mas ainda manteve a maciez interna. Então aqui a gente pode tirar. Como vocês podem perceber, ele tem um excesso de gordura. Então eu vou colocar aqui nesse pote para retirar o excesso de gordura e ela ficar mais sequinha. Pessoal, então dando sequência aqui à nossa receita, eu vou dourar os queijos coalho na mesma frigideira que a gente fez o bacon e a calabresa. Vou colocar só um fiozinho a mais de azeite aqui. Então, pessoal, a gente já pode pegar aqui a cabotiá. É interessante que venha o caldo, mas não tanto. A gente vai acertando depois a quantidade de líquido que a gente vai querer. Então, de preferência, pegar mais a abóbora em si nesse primeiro momento. A gente vai adicionando aos poucos conforme precisar. Então agora que a gente já pode bater. E ao mesmo tempo a gente já pode virar aqui o queijo coalho. Agora a gente volta ela para a panela aqui, só para a gente acertar o tempero. Caso necessite colocar um pouquinho mais de água do cozimento, esse é o momento certo para a gente fazer isso.
Como a gente comentou antes, todos os preparos, se fosse fazer com a mandioquinha, a batata ou o aipim, seria a mesma forma. Final do cozimento, espera ela ficar bem macia, bate no liquidificador e vai colocando água conforme a textura que você deseja para servir o caldo. A gente pode colocar um pouquinho mais do caldo. Agora então a gente vai adicionar também um pouquinho de parmesão para dar um pouquinho mais de sabor também para o preparo. E daí a gente acerta o tempero conforme o gosto, né? Quer colocar um pouquinho mais de sal, um pouco de pimenta. Ah, eu quero colocar noz moscada, quero colocar canela, um pouco de cravo em pó. Fica a gosto de cada um daí. E agora então a gente vai colocar aqui o bacon e a calabresa, metade dessa quantidade aqui. E o restante a gente deixa para servir na parte de cima para decorar o prato. Para quem está nos acompanhando, receita preparada, né? Isso aí. É um prato que o que mais demora, como a gente conversou antes, é a parte de cortar, né? Descascar a abóbora. O cozimento dela até não é o que mais demora, vamos dizer assim. Em torno de 20, 25 minutos já ficou bem macio. A gente conseguiu bater. E enquanto a gente espera a cocção da abóbora, a gente faz as outras etapas, né? Que é fritar o bacon, a calabresa e o detalhezinho do queijo coalho aqui. Então é um prato super tranquilo de fazer. Também prático, né? E é um prato que é bem completo, vamos dizer assim. Então ele já tem a abóbora, tem a proteína, tem o queijo. A gente já colocou um pãozinho aqui para adicionar ainda mais ingredientes, né, para o prato. Então é um prato super bacana aí para fazer para o inverno. Com certeza, e para você que está nos acompanhando, fica claro o convite para acessar nosso portal rbv.com.br, ver a receita completa por lá. E é claro, a gente vai harmonizar com o vinho da Vinícola Zago, nesse momento com o tinto. A gente acaba entrando agora na época dos vinhos tintos, né? Parece que combina mais, harmoniza melhor agora para temperaturas mais frias o vinho tinto, né? Então a gente tem um Malbec aqui que vai harmonizar super bem com a nossa receita, que é um prato mais marcante realmente, né? A gente tem aqui bastante sabores fortes, presentes. Então acho que vai agregar bastante sabor aqui essa mistura. E para quem está nos acompanhando pode ver que a gente está aqui com o prato com uma fatia de pão, né? É a possibilidade também. Uma fatia de pão, servido no pão também, né? Isso, exatamente. A gente vai ter também no vídeo, vai ser mostrada como servir num pão italiano. Aqui a gente colocou um pão italiano cortado, mas pode servir com um pão francês, uma baguete, ou somente com torradinhas, uns croutons. Fica super a critério do pessoal. Com certeza. Saúde. Saúde. Um brinde, pessoal. E chegou o momento de vamos provar. Degustação. Novamente é um prato que você consegue sentir todos os sabores, né, Nelson? Tanto da abóbora, mas também dos ingredientes que vão acompanhando, né? Isso aí. Todos os sabores que a gente colocou aqui são muito marcantes, né? A calabresa, o bacon, o queijo coalho tem um sabor muito presente. E a abóbora ela tem esse sabor adocicado, então ela faz uma harmonização super legal com todos os outros ingredientes do prato. E a pimenta dedo de moça, ela entrou aqui, ela é um picles, né, uma conserva. Então ela traz uma acidez e também a picância da pimenta, né, para harmonizar tudo isso e balancear muito bem o prato. Isso mesmo. Então para você que está nos acompanhando, acesse lá o portal rbv.com.br, já confere a receita por lá. Você pode ver e rever essa receita a qualquer momento, no YouTube, no Spotify, também as outras. Chegamos nos nossos 2 anos, né? Isso aí, estamos chegando 2 anos. Isso mesmo, mês que vem comemoramos os nossos 2 anos. Você pode ver e rever a qualquer momento todas as receitas desses nossos 2 anos aqui de Essência na Cozinha no YouTube, também no Spotify, assim como essa que a gente está apresentando por aqui. Nelson, novamente, meu muito obrigado. Obrigado também, esperamos que vocês gostem e a gente espera vocês também para a comemoração em 2 anos, que é o próximo mês da nossa Essência na Cozinha. Isso mesmo, terminamos com um brinde novamente. Saúde, saúde pessoal. A todos. E um excelente fim de semana para vocês. Até mais. Você curtiu o Essência na Cozinha, um oferecimento de Vinícola Zago, desde 1962 entregando aos seus clientes o prazer de beber um bom vinho e Supervisa Supermercados.